Olá, amigos. Estou aqui na igreja de Arthur Nogueira com o pastor do distrito de Arthur Nogueira, o pastor João Batista. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a lição 6 da escola sabatina. Um comentário, né? Não é algo muito completo, porque não existe nada igual como você estudar a sua lição na sua casa, né? Não há nada igual a pessoa ter o contato direto com a palavra de Deus. Gostaria de passar a palavra para o pastor João, para que ele se apresente. Olá, é um prazer estar com você e poder recapitular com você a lição, como o Robson disse. É muito importante que você tenha o seu estudo pessoal. E é claro que quando a gente pode ter a ajuda de outras pessoas também, sempre a gente tem uma luz maior a respeito do assunto. Desejo que Deus te abençoe. Eu sou pastor aqui do Distrito Central de Arthur Nogueira. Nós temos 5 igrejas no distrito. A igreja central, né, que nós estamos. Sim. Aí temos a igreja do Jardim Saciloto, a igreja de Blumenau, a igreja do Parque das Flores e a igreja do Jardim dos Laranjeiras. Então são 5 igrejas e temos cerca de 1.400 membros, né, a quem nós trabalhamos juntos aqui e nos preparamos para a breve volta de Jesus Cristo. Amém. Fantástico, pastor. Pastor, gostaria de introduzir então a lição, podemos? Sim. A lição número 6 vem falando sobre possibilidades ilimitadas. Eu vou ler o verso áureo, gostaria de fazer umas perguntas, porque eu mesmo fico em dúvida, e o senhor, como pastor e teólogo, pode nos ajudar a tirar essas dúvidas, pastor. Sim, muito bem lembrado, pastor, muito obrigado. Vamos orar? Sim. Oremos então. Pai eterno e santo que está no céu, queremos lhe pedir a sua bênção para que possamos entender aqui a lição, e nossos amigos em casa que estiverem assistindo o link através do YouTube possam entender melhor também um pouquinho a lição. Que o Senhor nos abençoe e abençoe também o pastor João Batista, dando a ele inspiração aqui nesse momento para explicar de maneira didática, simples e clara, para que atinja o coração das pessoas em casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, o verso da lição diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Eu vejo aqui, pastor, nesse verso, que é 1 Coríntios 12, verso 11. Parece que é um livro que Paulo escreveu, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, pastor, me corrija. Eu noto que aqui está falando que um só é o Espírito. Como que o senhor poderia nos esclarecer esse verso? Veja, quem escreveu, né, o livro de Coríntios foi realmente o apóstolo Paulo. Né, ele foi o evangelista, né, que evangelizou a cidade de Corinto. E por ser assim, uma cidade diferente, uma cidade portuária, uma cidade onde tinha muita cultura diferente, né, e por ser portuária também tinha muita imoralidade, muito pecado. Então Paulo encontrou algumas dificuldades. Né? E aí, para corrigir nesses problemas, essas dificuldades que foram existindo ali na cidade de Corinto, ele então escreveu 2 cartas para eles. E nós lemos esse verso da primeira carta que ele escreveu, falando sobre os dons espirituais. E depois, na segunda carta que ele escreveu, também ele fala sobre os dons espirituais. E você perguntou aqui a respeito do Espírito, né? Então o texto diz: um só e o mesmo Espírito é que realiza todas estas coisas. O mesmo Espírito que distribui o dom de cantar, é o mesmo Espírito que distribui o dom de falar, o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de orar e todos os dons. É um só Espírito que faz isso. Então não é assim, você tem o Espírito da fala, eu tenho o Espírito da música. Não, é o mesmo Espírito que distribui para cada um os dons de acordo com as necessidades da igreja, de acordo com a necessidade do ambiente em que a gente está, de acordo com o que ele vê necessário para o crescimento do Evangelho. Entendi. Então eu poderia dizer, pastor, que o Espírito de Deus, ele distribui os dons conforme a necessidade e para a honra e glória do nome de Deus. Sim.
A lição, inclusive, fala, né, no decorrer dela na semana, né, até diz a respeito disso. Entendi. Né? Vamos aguardar, então. Não, mas podemos já citar, né? Só estou lembrando daquilo que nós já recapitulamos. Né? É que os dons não são dados para exaltação de quem o recebe, mas para exaltar aquele que o dá. Com certeza. Né? Então é a Deus. Uma pergunta também aqui na lição de sábado, gostaria de fazer para o senhor. Por que testemunhar? O Espírito ele nos ajuda a testemunhar nesse chamado divino. Por que ele nos ajuda a testemunhar? Qual que é a função dele no nosso testemunho? Eu queria entender isso, porque às vezes fica essa dúvida, sabe? Como que funciona essa relação divino-humana, que o Espírito me ajuda a testemunhar? É interessante, né? Porque é para testemunhar dele, né? Ele poderia dar testemunho a respeito dele mesmo. Mas acontece que quando o Espírito Santo realiza uma obra no ser humano, e agora o ser humano vai compartilhar com o outro, então é diferente eu chegar para você e dizer assim, olha, aconteceu com fulano desta maneira, do que eu chegar para você e dizer assim, olha, aconteceu comigo. Eu senti isso, eu vi. Né? Os discípulos, eles podiam dizer, eu estive com Jesus Cristo. Né? E então era grande o testemunho deles. E Robson, uma coisa muito importante na questão do testemunho é de que Deus nos chama para testemunhar. E não é apenas um grupo de pessoas, mas Ele chama todos para testemunhar. Então, pastores, anciãos, diretores de departamentos, membros que talvez não tenham um cargo assim na igreja, todos têm um cargo. Todos têm uma função. Seria aquela lição anterior do ID, né? Exato. Todos são chamados para algo. Sim, inclusive, né, aqui na lição que eu queria ler essa parte, diz assim, ó, testemunhar não é um dom espiritual especial de apenas algumas poucas pessoas, é o chamado divino para cada cristão. Fantástico, pastor. Gostaria de avançar então para domingo, se o senhor permitir. Sim. Domingo, o título de domingo, diferente nos dons, unidos no serviço. Diferente nos dons, unidos no serviço. É intrigante esse título. Parece que há uma diversidade diferente de dons, de pessoas na igreja, mas unidas num único objetivo. Seria isso? Eu estaria certo nessa afirmação? Sim, exatamente. O objetivo para todas as pessoas é o mesmo, mas o dom é diferente. Né? A lição até cita o que o Paulo escreveu, né, no capítulo 12, sobre o corpo de Cristo. Ele diz assim, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E cada um de nós somos membros deste corpo. Então aí ele até usa, né, a questão do dedinho, né, da orelha, dos olhos, da mão. Né? Se todo o corpo quisesse ser mão, onde estariam os pés? Né? Cada um, por menor que seja o membro do nosso corpo, ele tem uma função. Se nós tiramos alguma parte, vai fazer falta em algum momento. Assim também no corpo de Cristo, embora os dons sejam diferentes para cada um, mas o objetivo do dom, embora seja o mais simples, é o mesmo objetivo, né, de alcançar outras pessoas. E a lição, inclusive, citou o exemplo de Jesus Cristo, né? Ele não chamou pessoas todas iguais. Ele não chamou pessoas que tinham a mesma escolaridade, a mesma cultura, a mesma idade. Não, ele chamou pessoas diferentes, né? E aí tem o exemplo, por exemplo, tem o exemplo, né, de Mateus. Ele era um cobrador de impostos. Sim. Né? Então, a sua característica especial é que ele era preciso, exato, correto. Né? Pedro, ele já falava precipitadamente, era entusiasta e impulsivo, né? Mas ele tinha as qualidades naturais de liderança. Né? João era bondoso e franco, e eu achei interessante até Tomé, né, ser citado aqui, com a principal característica dele era de duvidar, ou seja, tinha um pé atrás. Então, até isso Jesus considerou como importante ali, para manter a missão, né, avante. Precisava de alguém assim com um senso mais crítico, né, mais retraído, mais um pé atrás,
para segurar talvez o impulsivo do Pedro, que estava sempre lá na frente, né? Uma diversidade muito grande, então, hein, pastor? Há uma diversidade entre os discípulos e há uma diversidade Entre na nós. igreja também. E essa diversidade não é para ser questionada ou discutida, criticada. Não, é para ser aceita e para ser escutada nos momentos certos, para manter o equilíbrio do corpo de Cristo, que é a igreja. Nossa, fantástico. Podemos avançar para a segunda? Sim. Segunda-feira, Deus, o doador de todos os dons. Então, eu entendo que todo dom provém de Deus, por esse título. Agora eu gostaria de saber uma coisa interessante. O que Deus concede, que tipo de dons Deus vai conceder? Ele pode me conceder um dom espiritual específico? Por exemplo, o senhor tem o dom de pregar, por exemplo, o senhor é o pastor. Tem um dom de pregar, de profetizar, não falo no sentido de profeta, mas no sentido literal da palavra, né? Profeta é aquele que traz uma mensagem. O senhor tem o dom de pregar. Uma pessoa que não tem o dom de pregar, ela poderia ter o dom de pregar? Isso é um dom espiritual também, não seria, pastor? Sim. Olha, Deus é o doador de todos os dons. E dependendo da necessidade que Ele vê da igreja, Ele então chama alguém para completar então o corpo, né, que é a igreja. Nós temos uma promessa, né, que no momento do batismo nós recebemos dons espirituais. Então, assim como quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, embora, né, sendo Deus, ele estava como ser humano, e ele recebeu a capacitação naquele momento para desenvolver o seu ministério aqui na terra. Quando nós somos batizados também, a promessa de que o Espírito Santo vem sobre nós, e ele nos concede dons, né? Se a igreja está precisando do dom de pregação, a gente tem o dom da pregação. Acontece que às vezes, Robson, a gente gosta de um dom e a gente quer ter aquele dom. Entendo. Mas nem sempre é o que a igreja precisa, é o que a igreja quer, né? Porque talvez a igreja já tenha muitos músicos, mas eu quero cantar também. Eu acho bonito o pessoal cantando lá na frente. E eu me identifico com isso que o senhor está falando. Né? Eu me identifico. Eu também. Eu gosto muito de ouvir os músicos da igreja. Já tentei cantar, mas não é o meu dom, né? Meu dom é outra coisa, menos cantar, né? Então eu gosto de cantar junto com a congregação, num coral onde a minha voz talvez ficasse um pouco mais escondida, também seria, até daria, mas para cantar solo, dueto, essas coisas que já não é o dom, não, né? Então, queridos, às vezes a gente quer um dom, mas a gente precisa perguntar: Senhor, é esse o dom que o Senhor quer me dar? É isso que o Senhor quer que eu use? Né? Fantástico. Eu quero ler um texto, claro, pode fica ser? à vontade, pastor. Tem um texto, foi uma carta escrita por Ellen White, em 1903, ela escreveu o seguinte, olha: somos todos membros da família de Deus, e todos nós, em maior ou menor grau, a todos nós, né, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus, e aí nós somos responsáveis por sua utilização. Seja o nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os seus dons, os dons que lhes foram confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Fantástico. Você entendeu? Entendi. Né? Bem fácil, né, de compreender aqui, né? Por menor que seja o talento que o outro irmão tem, a gente não deve forçá-lo, porque, bom, é aquele talento que Deus lhe deu. Né? E nós vamos ver, eu creio que você vai me perguntar daqui a pouco, né? Quanto mais nós usamos o dom, mais desenvolvido ele fica. Entendi. Terça-feira, o propósito dos dons espirituais. Aqui, aquele momento que o senhor falou, nós vamos ver mais à frente. Com que propósito Deus concede esses dons espirituais para a igreja, para mim, para o senhor, para alguém que está aí levando a palavra do Senhor? Qual que é o propósito que Deus concede esses dons espirituais? Porque o próprio título posso transformar numa pergunta. Esse título ele é muito intrigante. Sim. Veja, são vários os propósitos dos dons espirituais. Eu escrevi alguns aqui na minha lição. Eu escrevi aqui, para nutrir e fortalecer a igreja. Eu escrevi para trazer uniformidade à igreja. É diferente de unidade, né? É diferente. Desculpa, eu falei errado.
é para trazer unidade na igreja. Unidade. É diferente de uniformidade. Que uniformidade é todo mundo igual, né? Todo mundo com o uniforme da escola adventista igual. É, igual. Mas o Espírito Santo foi nos dado para trazer unidade na igreja. Aí sim, são diferentes dons, diferentes pessoas, mas com o mesmo ideal, com o Eu mesmo entendi. propósito. Poderia até fazer um paralelo. A Sim. Santa Trindade são individuais, Pai, Filho e Espírito Santo, Sim. mas com um propósito, com uma Isso. unidade entre eles, um propósito entre eles. Exatamente. Poderia fazer esse paralelo. Pode, com certeza. Olha, uma parte que eu marquei muito importante aqui sobre o propósito dos dons espirituais é que os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão a fim de habilitá-los para o seu ministério especial na igreja e serviço no mundo. E eles também podem incluir talentos naturais, né? Que daí vem os dons espirituais e talentos naturais. Os talentos naturais, se são santificados pelo Espírito Santo e usados no serviço de Cristo, então eles se tornam também um dom espiritual. Eu conheço um amigo que ele parece que nasceu já conhecendo instrumentos musicais e tocando todos os instrumentos musicais. Né? Então era um dom natural dele. Mas se ele, por exemplo, não usasse nunca esse talento natural, esse dom natural, para Deus, continua sendo um dom natural que ele poderia usar para outras coisas. Mas ele dedicou esses dons naturais dele para servir a Deus. E aí se tornou um dom espiritual. O senhor citou um ponto muito interessante. Eu vou aproveitar e entrar na quarta-feira e já fazer a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é a quarta-feira descobrindo os dons. Pastor, qual a diferença entre dom e talento? Olha, são sinônimos, né? Se pegar ali na etimologia da palavra, então dons quer dizer um presente, algo que você dá para alguém, algo que você recebeu de alguém, é um dom, é um presente. Talento já é uma capacidade. Então, o talento você pode nascer com ele, uma capacidade natural, ou você pode receber, aliás, desenvolver, ir atrás, buscar essa capacidade. Né? Então, essa é a diferença. Mas na Bíblia que nós usamos, inclusive tem lá a parábola dos talentos, Sim. né? Que se refere aos dons. Então, pode ser usado como sinônimo. Ok? Deixa eu só ler uma parte. Claro. Que diz assim, olha, todos os talentos naturais são dados por Deus, mas nem todos os talentos naturais são usados no serviço de Cristo. Né? Então, veja, o dom é um presente que você recebe de Deus e você vai usar, né, para o Evangelho. Então, é um dom espiritual. O talento você já pode ter nascido com ele, veio de Deus, porque toda a sabedoria, todo o conhecimento vem de Deus. Mas, se não for usado para Deus, ele só é um talento. Né? Eu posso perder ele porque ele ficar em desuso, né? Ou você pode usar, mas sem ser para o serviço de Deus, aí não é um dom espiritual. Também. E aí não é um dom espiritual, é um talento. Sim, inclusive, existe hoje, né, um novo ensinamento na igreja, que é a aplicação daquilo que eu sei fazer. Por exemplo, o Robson ele tem, né, as capacidades dele, eu sei uma delas, que é ser eletricista. Se ele, com esse dom, essa capacidade que você tem, né, de ser eletricista, usar apenas para ganhar dinheiro, tá? Não é pecado, porque é o seu trabalho. Mas, se você, por exemplo, numa hora da semana, você diz assim, não, essa hora eu quero usar como ministério. E aí você pega assim, quero saber, existe um vizinho aqui precisando e não tem condições de pagar, eu vou fazer o trabalho para ele. E aí, quando você faz esse trabalho para ele, você está usando o seu talento como seu ministério. Por quê? Porque aí, quando você está fazendo um favor para a pessoa está aberta para ouvir a palavra. E nesse momento, você diz assim, olha, né? E aí você começa a falar, e tudo que você falar, como você está fazendo um favor para ela, ele vai ouvir atentamente para ouvir o que você tem para dizer. Fantástico. Então se chama meu talento, meu ministério. Fantástico, pastor. Sim. Bom, aqui na parte de quarta-feira, acho que a gente falou bem sobre descobrindo também os dons. Não sei se o senhor concordar, a gente poderia avançar para a quinta. O que o senhor acha? Às vezes as pessoas não têm a certeza de quais talentos ela tem.
E aí eu gostaria assim, de destacar o seguinte: se você ainda não sabe qual talento você tem, ore, peça a Deus, porque você tem, ainda que seja bem pequeno. Mas ore, peça a Deus: Senhor, revela para mim qual é o meu talento, qual é o dom que eu posso usar como um ministério para ajudar outras pessoas a conhecerem a Ti, para eu ser útil no seu corpo, que é a sua igreja. Pastor João, o senhor falando assim, eu me lembrei de fazer uma outra pergunta para o senhor. Diz um texto na Bíblia, buscai com zelo os melhores dons. É possível então eu me esforçar e com zelo buscar os melhores dons se eu não tenho e adquiri-lo? Sim. É possível, pastor? Sim, uma ótima pergunta. Por quê? Digamos que você faz parte de uma congregação, né, de uma igreja. E você percebe que está faltando alguma coisa naquela igreja, e você olha para os membros: nossa, ninguém tem esse talento. E então você diz: Senhor, a igreja está precisando disso, eu gostaria de desenvolver isso. E aí você vai atrás, você vai em busca de conhecer aquela área, você vai em busca de fazer um curso, você vai em busca de ler um livro que fala sobre aquela área que você está vendo a necessidade na igreja. E aí é como o povo de Israel: você pisa na água, o mar se abre, né? Deus, ele conduz, Deus, ele dá o dom que aquela igreja está precisando, né? Eu vou até ler um outro texto, que olha só: quando o Espírito Santo o impressiona com alguma área de serviço, ore para que ele o guie a um ministério específico para exercitar o seu dom por meio de uma atividade de evangelismo. Entendeu? Então, você viu a necessidade, ore, peça ao Espírito Santo, porque já que é o Espírito Santo quem concede os dons, ele pode conceder o dom que for necessário no momento que for necessário. Muito bom, pastor. Quinta-feira, desenvolvendo esses dons maravilhosos que Deus nos dá. Aqui tem um ponto interessante. Eu gostaria de perguntar para o senhor me ajudar a gente a entender sobre essa parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, do verso 14 ao 30. É interessante a gente entender isso aqui. Como que Deus interage com essa parábola em relação a esses dons que nós estamos estudando na lição? Nós até citamos, né, já no começo, falaríamos, né, um pouco, da parábola dos talentos, porque é uma das parábolas que realmente nos ajuda a entender o que Deus espera de cada um de nós. Note que ele deu talentos, né, ele representando esse senhor da parábola, né, ele deu 5 talentos para um servo, ele deu 2 talentos para outro servo, ele deu 1 talento para o outro servo. Será que isso foi um menosprezo para aquele que recebeu 1? Não, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo distribui de acordo com a capacidade de cada um e de acordo com a necessidade. Na verdade, é dele, então ele pode dar a quem ele quiser, mas ele dá também respeitando cada indivíduo. Entendo. Né? E ele deu 5 para aquele servo, porque ele viu que aquele servo tinha capacidade de desenvolver os 5 talentos. Ele deu 2 para aquele outro servo, porque ele viu que aquele tinha capacidade de desenvolver os 2. Ele deu 1 para aquele outro servo, porque ele viu que aquele tinha capacidade para desenvolver 1. Mas, infelizmente, aquele que recebera 1, né, ele falou: eu vou esconder aqui porque tenho medo de perder. Ou seja, ele teve medo, ele teve receio. Ele não desenvolveu porque só recebeu 1. E, aliás, se for estudar quanto vale 1 talento, você vai ver que 1 talento vale muito. Certo? Aquele que recebeu 5 talentos recebeu muitíssimo. Mas o que recebeu 1 talento também, embora a gente diga que 1 talento, é como se estivesse dizendo assim: fulano recebeu 5 milhões, o outro recebeu 2 milhões, o outro recebeu 1 milhão. 1 milhão é pouco? Não. É o número 1, a gente usa o número 1. Mas tem muitos zeros, né? Tem muitos zeros. E 1 talento também corresponde a um valor muito alto. Então, não foi porque ele recebeu pouco ou porque ele recebeu menos. Ele não desenvolveu porque ele teve medo, ele foi covarde, ele escondeu, ao invés de ter aplicado pelo menos o que ele recebeu. Aí tem uma frase aqui da lição, claro, que eu quero ler, que diz assim: olha, para Deus, o que importa não é tanto o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Entendeu? Vou repetir, olha.
Para Deus, o que importa não é tanto o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Fantástico, pastor. Certo? E Deus, né, naquela parábola ali, então eu estou usando aquele senhor, né, se referindo a Deus. Então Deus, ele elogiou os 2 primeiros servos porque eles foram fiéis no uso dos seus talentos. Os talentos deles se desenvolveram com o uso. E aí nos lembramos daquilo que você disse agora há pouco, né? Que se nós usamos, ele aumenta. Se nós não usamos, ele enferruja. Enferruja. Né? Ele se perde. E aí, posso ler mais um texto? Claro, pastor. Olha, a pergunta é semelhante àquela que eu fiz agora há pouco. Como podemos descobrir os dons que Deus nos concedeu? Eu vou ler essa parte porque é importante também. Diz assim, olha, humildemente ore para que Ele revele as áreas em que deseja que você sirva no ministério. Prestou atenção? Não é orar pedindo para que Deus desenvolva em você o dom que você quer, que você deseja. É orar pedindo a Deus que Ele revele as áreas que Ele deseja que você desenvolva ou sirva no ministério. E então, quando Ele impressionar a sua mente, envolva-se nisso que Ele te impressionou. E os seus dons vão se desenvolver à medida que você os usa. E por isso, você vai encontrar daí satisfação no ministério que o Senhor Jesus confiou a nós. Fantástico. Gostaria de pedir então ao senhor, pastor, que pudesse fazer uma síntese da sexta-feira para a gente finalizar esse estudo da lição número 6. Ok. Veja, quando Deus distribui os dons, Ele não é parcial, né? Só porque Ele deu mais para um e menos para o outro, e para o outro uma coisa parece simplesinha. Não. Ele distribui os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos. E Ele espera, então, que cada um corresponda com o dom que Ele concedeu. Todos nós temos dons, por menor que seja, lembre-se disso. E nós seremos úteis ou não, de acordo com a nossa disposição de usar o talento que o Senhor nos deu. E eu quero terminar com aquela frase que eu repeti aqui, né? Que dizia assim, olha, para Deus, o que importa não é tanto o que eu tenho. Para Deus, o que importa não é tanto o que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu tenho. Ok? Então, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu como dom ou como talento? Eu espero que você use cada dia, eu espero que você busque de Deus esses dons, e eu espero que quando Jesus Cristo voltar, como o Senhor da parábola, Ele possa dizer, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Amém. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, pastor, por o senhor participar desse comentário, enriquecendo as pessoas que vão ouvi-lo. E eu peço mais um favor ao senhor, que o senhor possa orar por todos aqueles que estiverem assistindo esse comentário. Que o senhor dirija essa oração a eles. Ok. Obrigado, pastor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua palavra fala sobre todos os assuntos que nós precisamos conhecer e saber. Amém. Obrigado porque nesta semana estudamos sobre os dons espirituais. E Amém. Vimos que, por maior ou por menor que seja o dom, eles vêm de Ti. Amém. E eles vêm, Senhor Deus, com um objetivo de completar o Seu corpo, que é a igreja. Então, Senhor, que nós saibamos usar corretamente, que nós saibamos reconhecer qual é o nosso dom e possamos, Senhor Deus, fazer a nossa parte. Amém. Ainda que seja um pequeno talento, Amém. ainda que seja um simples talento, o Senhor considera importante, porque o Senhor não vê o tanto que temos, mas o que fazemos com aquilo que temos. Amém. Que nós sejamos fiéis a Ti, hoje e sempre. E abençoa, Senhor Deus, esse irmão, esta irmã, Amém. esta pessoa que está ouvindo agora, Senhor Deus, esta mensagem. Amém. Que se entregue a Ti e que seus dons sejam santificados e abençoados para a honra e glória do Teu nome, por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.